A era do hatch compacto nacional manco, barulhento e tecnologicamente defasado, acabou oficialmente durante décadas. As montadoras tradicionais instaladas no Brasil, particularmente as japonesas e as europeias, alimentaram o nosso mercado a conta-gotas com inovações mínimas, esperando que o consumidor brasileiro aceitasse cegamente uma eficiência comprometida, plásticos duros e um desempenho letárgico. Se você quisesse um híbrido confiável no Brasil, você era praticamente forçado a aceitar a tecnologia antiga da Toyota. Mas as regras do domínio automotivo no nosso país acabaram de ser reescritas de forma muito violenta. A BYD pegou o seu hatch elétrico de maior sucesso, o Dolphin, e o transformou em uma arma letal com a sua arquitetura híbrida plug-in DMI mais avançada para criar uma verdadeira ameaça para o nosso mercado. Esta não é uma atualização sutil. É um evento de extinção para o carro compacto tradicional brasileiro. Estamos olhando para um hatch que entrega mais de 1.000 km de autonomia combinada, empunhando a novíssima Blade Battery 2.0 e uma eficiência térmica que faz os motores flex tradicionais parecerem peças de museu. Hoje, nós vamos dissecar a engenharia que está causando pânico absoluto nas diretorias da Toyota, Volkswagen e Chevrolet no Brasil. Vamos abrir esse motor. Para compreender o pânico absoluto que tomou conta das montadoras tradicionais no Brasil, primeiro precisamos dissecar a violenta disrupção que está acontecendo debaixo do capô do Dolphin GDMI. Tradicionalmente, tentar enfiar um sistema híbrido plug-in em um chassis compacto resulta em compromissos catastróficos. Ou você sacrifica o espaço interno, ou destrói a distribuição de peso, ou se contenta com um motor a combustão fraco. Os engenheiros da BYD rejeitaram esses três compromissos. Eles executaram uma aula magna de empacotamento térmico e espacial extremo. Eles integraram um motor, 1.5 litros, aspirado de ciclo Atkinson altamente otimizado, diretamente ao lado de um motor de tração elétrica de alta performance. Mas aqui está o brilhantismo forense. Esse motor a combustão não foi projetado para girar as rodas daquela maneira convencional e ineficiente que nós conhecemos. Durante a grande maioria da sua vida útil, ele atua estritamente como uma usina de energia cinética a bordo, sendo hipereficiente. Ele opera dentro de uma janela térmica matematicamente perfeita, atingindo uma eficiência que passa dos 43%, enquanto um híbrido da Toyota no Brasil depende de um conjunto de engrenagens planetárias complexo e cheio de atrito, que mistura a potência e limita o torque. O sistema depende massivamente do motor elétrico para a propulsão direta. O motor, a combustão, simplesmente alimenta a corrente elétrica para o pacote de baterias ou diretamente para o estator quando o nível de carga exige. Quando você afunda o pé no acelerador, você não fica esperando um câmbio. CVT, reduzir a marcha. E não fica esperando o giro do motor subir esgoelando. Você é atingido por uma patada imediata e violenta de torque elétrico instantâneo que mascara completamente a presença do motor a combustão. É uma entrega de energia cinética lisa e sem atrito que faz qualquer concorrente no mercado brasileiro parecer que ficou preso nos anos 90. O empacotamento necessário para encaixar o inversor, a unidade de controle de potência e os dois motores nesse espaço minúsculo sem roubar o espaço dos passageiros é um verdadeiro milagre. É uma exibição brutal de superioridade mecânica e eletromagnética. O núcleo absoluto dessa capacidade aterrorizante, o coração que torna uma autonomia de 1.000 km matematicamente possível em um hatch compacto para cruzar as estradas brasileiras, é a integração do armazenamento de energia de nova geração da BYD, a aguardadíssima Blade Battery 2.0. Nós não estamos mais falando daquelas baterias antigas de íons de lítio que sofrem com instabilidade térmica e degradação no nosso clima quente. A BYD empurrou os limites da química de lítio-ferro-fosfato para um nível que o resto da indústria nacional simplesmente não consegue copiar. Refinando a matriz química interna, eles aumentaram de forma absurda a densidade de energia volumétrica. Mas a química é apenas metade da equação forense. A verdadeira genialidade está na arquitetura estrutural Cell-to-Pack, ou de célula para o pacote. Nos veículos eletrificados tradicionais, as células da bateria são agrupadas em módulos, que depois são colocados em uma caixa pesada que rouba muito espaço. A BYD eliminou os módulos completamente. As células alongadas em formato de lâmina são inseridas diretamente no pacote.
agindo como vigas estruturais que aumentam drasticamente a rigidez torsional de todo o chassi do carro. Essa densidade extrema permite que a BYD coloque uma quantidade massiva de kWh em um perfil perigosamente fino debaixo do assoalho, preservando o espaço crucial da cabine. Além disso, a estabilidade termodinâmica da arquitetura Blade torna o risco de incêndio praticamente impossível. Você pode perfurar essas células com um prego de aço, esmagar ou sobrecarregar, e a temperatura da superfície mal vai passar dos 60 graus Celsius. Essa bateria não apenas guarda energia, ela a gerencia com uma eficiência predatória. O sistema de frenagem regenerativa captura o atrito cinético que normalmente seria jogado fora como calor nas descidas de serra, injetando isso instantaneamente de volta na arquitetura de alta voltagem. É assim que o Dolphin G-DMI atinge a sua autonomia puramente elétrica ridícula, permitindo que os donos façam o percurso diário para o trabalho no trânsito pesado, sem queimar uma única gota de gasolina, enquanto mantém o gerador de 1,5 litros na reserva para viagens longas interestaduais, com zero ansiedade de recarga. Entrar no Dolphin G-DMI é onde a guerra psicológica contra as marcas tradicionais no Brasil realmente começa. Durante décadas, comprar um hatch compacto no nosso país significava aceitar uma experiência humana fundamentalmente barata, ruidosa e cheia de cortes de custo. Você já esperava plásticos duros arranhando, o barulho do asfalto invadindo a cabine e aquela vibração constante de um motor 3 cilindros fraco atravessando a parede corta-fogo. A BYD estilhaçou completamente esse paradigma, elevando a cabine para um santuário sereno e imersivo em tecnologia que bate de frente com carros de categorias muito superiores. Quando você fecha a porta, você é instantaneamente isolado do caos das ruas brasileiras. A equipe de engenharia investiu pesado na supressão de ruído, vibração e aspereza, utilizando materiais avançados de isolamento acústico em toda a parede frontal, assoalho e caixas de roda. Como o motor a combustão funciona principalmente como um gerador, a sua assinatura sonora é fortemente abafada e totalmente desacoplada do pedal do acelerador. Você pode estar viajando em velocidade de cruzeiro na rodovia e a transição entre a propulsão puramente elétrica e a propulsão assistida pelo gerador é completamente imperceptível aos sentidos humanos. Você está cercado por bancos ergonomicamente esculpidos e uma enorme interface central giratória de alta definição que atua como o cérebro digital do veículo. O elemento humano aqui não foi deixado para depois. É a prioridade absoluta. O sistema de ar-condicionado utiliza a tecnologia avançada de bomba de calor, extraindo energia térmica do ambiente para gelar ou aquecer a cabine sem drenar violentamente a bateria de alta voltagem. Você está comandando esta máquina de uma posição de conforto e isolamento absolutos, protegido da sobrecarga sensorial do trânsito. Ele não passa a sensação de ser um carro popular de entrada. Ele parece um cofre executivo premium em escala reduzida. A BYD entende que o verdadeiro domínio no mercado brasileiro não se trata apenas de fichas técnicas frias. Trata-se de fazer o motorista se sentir intocável, relaxado e profundamente conectado a uma máquina que cuida implacavelmente da física nos bastidores. Para entender a gravidade da existência desse veículo, nós precisamos colocá-lo diretamente na mira das suas principais vítimas no Brasil: os híbridos da Toyota e os hatches turbo da Volkswagen. Durante anos, a Toyota manteve um controle de ferro sobre o mercado de híbridos no Brasil, ditando as regras de eficiência. Mas esse domínio gerou uma complacência absoluta. O sistema híbrido convencional deles opera sob uma filosofia mecânica antiga e complexa que obriga o motorista a suportar o famigerado efeito elástico de uma transmissão continuamente variável. Quando você exige potência de um Toyota híbrido para fazer uma ultrapassagem, o motor grita em altas RPM. A transmissão desliza e a aceleração vem de forma letárgica e arrastada. O BYD Dolphin G-DMI executa um massacre completo e total dessa filosofia. Como o Dolphin G depende da tração elétrica direta para a propulsão, não existe hesitação. 100% do torque do motor elétrico está disponível a partir do 0 RPM absoluto. Se você está entrando em uma rodovia movimentada ou executando uma ultrapassagem rápida em pista simples, o Dolphin G dispara para frente com a violência silenciosa e imediata de um carro 100% elétrico, enquanto os concorrentes ainda estão tentando calcular as relações de marcha. Além disso, o ecossistema da BYD opera em um patamar completamente diferente de integração digital.
Enquanto as montadoras tradicionais no Brasil ainda sofrem com centrais multimídias lentas e de baixa resolução, o Dolphin G é um supercomputador sobre rodas. As atualizações via internet refinam continuamente os algoritmos de gerenciamento térmico, melhorando a eficiência do carro enquanto ele está parado na sua garagem. As marcas estabelecidas estão aterrorizadas porque a BYD não está mais competindo apenas no preço. Eles estão competindo na superioridade tecnológica absoluta. Eles pegaram a tecnologia DMI complexa e cara, antes reservada para SUVs gigantes e sedãs de luxo, e a reduziram implacavelmente para um formato de mercado de massa acessível. É uma estratégia de engenharia predatória que deixa a velha guarda do Brasil absolutamente sem nenhum contra-argumento matemático ou mecânico. No fim das contas, a confirmação do BYD Dolphin GDMI para 2027 não é apenas mais um lançamento automotivo, é o ponto de virada definitivo no cenário automotivo brasileiro. É o momento em que a indústria automotiva chinesa prova que eles não estão apenas alcançando as montadoras tradicionais. Eles estão passando por cima delas de forma agressiva no nosso próprio quintal. Este veículo representa o ápice absoluto da tecnologia de transição, fechando o abismo entre o motor a combustão e a eletrificação total sem obrigar o consumidor a fazer um único sacrifício. Você leva o torque instantâneo, o silêncio e o trajeto diário com zero emissões de um carro puramente elétrico, respaldado pela rede de segurança impenetrável, de uma autonomia combinada de 1000 km. Chega de ansiedade de recarga. E chega de sofrer planejando rotas caçando carregadores quebrados pelas estradas do Brasil. É apenas liberdade bruta e não adulterada, projetada com os mais altos padrões possíveis. As diretorias em São Bernardo do Campo estão atualmente em estado de emergência máxima. Eles passaram anos dizendo ao público brasileiro que construir um carro compacto híbrido plug-in acessível, de alta qualidade e de longo alcance era econômica e fisicamente impossível. E agora? A BYD estacionou exatamente essa máquina impossível na porta deles. As pessoas não vão comprar esse carro apenas porque ele faz sentido financeiro. Elas vão comprá-lo porque ele é fundamentalmente, matematicamente e em sua experiência, muito superior a tudo o que o velho mundo tem a oferecer. Os portões do mercado tradicional brasileiro foram arrombados. A era de se contentar com hatches barulhentos, fracos e ineficientes está morta. No banco do motorista do Dolphin GDMI, você está comandando a vanguarda do novo império automotivo, e a concorrência ficou completamente sem munição.